Você está ouvindo o Jornal da Mix, a sua manhã com mais informação. Mix 6h37, pronto. Formação de quadrilha. Agora já tá, não sei. Bom dia, Starsky Hurst. André Wormsbecker. Olá, tudo bem? Bom dia, boa semana. Apresenta o seu convidado de hoje. Não, é que isso que eu queria dizer. Como nossa coluna é Corações e Mentes, ela é sobre mecânica quântica, às vezes aparecem umas surpresas, possibilidades. Claro. E aqui ao meu lado, uma possibilidade. Rafa Lobo. Bom dia, bom dia. Eu me tornei uma possibilidade agora. Exatamente. Não, agora se tornou probabilidade que se torna possibilidade. Eu sou uma possibilidade pra você, André Wormsbecker? Então, Eu achando que era alguém que prestasse pra alguma coisa. Eu me tornei uma possibilidade. A gente adora unir colunas, viu? Isso, então é cheia muito de legal. átomos. Muitos átomos, muita energia. Demais da conta. Muito demais. bom. Tudo na minha cintura, inclusive, né? Eu tenho átomos demais na minha cintura. Minha esposa não está gostando da ideia. André e Rafa, a gente vai seguir aquele papo, né? Porque um programa é pouco, né? foi Talvez pouco. todos sejam poucos, né? Para Isso. falar da essência de tudo, que o André deu essa introdução na segunda-feira passada. Isso. E hoje convidou o Rafa aqui. É isso aí. E aí, tamo Muito aí. bom. Vamos falar então da essência de tudo. Semana passada a gente falou sobre como que tudo está vinculado a tudo, né? Todo esse universo gigantesco que temos por aí. Rafa, a gente falou sobre que somos partículas de Deus. Você concorda? Olha, primeiro, dentro dessa questão de partícula de Deus, a gente tem que discutir um pouquinho Deus, né? Existe ou não, Sim. né? Então, já é uma discussão que abre outras discussões sobre. Então, se você entende que Deus está entre nós, ou Deus é nós, né? Se Deus é nós, somos sim partículas de Deus, né? Se Deus nós. está entre nós, tudo isso é discutível. É quase que eu estava até esperando abrir o portão ali fora, que eu não tenho o controle, né? Ainda, né? De tudo da firma. Tem controle de tudo. E até naquela história da galinha e do ovo, quem que veio antes, cara, mas é até uma discussão boba, né? Quem que veio antes e tal, daí... Nesse tempo que você ficou esperando, você pensou tudo isso? Você vê como demoraram pra ir lá abrir, né? Desculpa, a gente tava no ar. Foi só a nota do tempo. Acontece, né? Eu fico naquela apreensão, será que viram minha mensagem? Mas por isso que eu digo que a questão se somos partículas de Deus, no entendimento de Deus, se Deus existe, né? Você pode entender que sim. Né? Se para você Deus é apenas um amigo imaginário para atender suas bengalas afetivas, aí não. Então, ou aquele carinha que fica lá em cima te dando machadada, né? Caso você não obedeça. Pois eu acho que Deus não pode ser cruel nesse sentido, né? Mas enfim, se Deus existe, porque Pois é. tem até o filme chamado Deus do Banco dos Réus, né? Deus no banco dos réus. O filme na verdade é uma porcaria, né? Mas o título é muito bacana e a ideia do filme é muito bacana. Quem escreveu tava com algum certo problema, acho que não tava legal. Não tava bem. Eu prefiro acreditar no Deus do livro A Cabana, ou do filme, enfim, né? A Cabana. muito Ou bom. É o Deus do Spinoza. E Spinoza. Mas o Spinoza que diz que Deus é nós, né? Exato. Não está entre, ele todos nós somos parte de. Isso, perfeitamente. É isso que você defende, criatura? Eu defendo que eu sigo o Deus do Spinoza. Eu acho que é o mais perfeito. É o tudo, é o todo. mais- É uma o coisa, tudo. André, o pessoal que escuta a gente aí sempre vem aquela dúvida, né? Você tá dizendo agora, eu sigo, né? E alguém vai dizer assim, tá, mas então pra que lado você acha que eu deva seguir? Da onde que você tira essa ideia no sentido de eu sigo? Por que você acorda um dia e fala eu vou seguir e não me enche o saco? Como é rede que, social. Como Vou dar um funciona? follow aqui. Como é que assim, sigo? Não, é que você tem que entender o conteúdo, né? O contexto geral do poema de Spinoza tem uma relação muito incrível com a tua percepção de Deus, né? Que ele fala que Deus está dentro de você, que você não precisa criar templos e estar dentro do templo para ficar louvando ao teu Deus, porque ele está dentro de você, porque você precisa fazer isso. Então, Entendo. e eu acho que, inclusive, ele fala
Se você está no mar, está na natureza, Deus está ali. Se você está pisando no chão, Deus está ali no chão. Está em tudo. E a essência de tudo está ali. É isso, acho que até eu acabei de falar o título. A essência de tudo é isso. E você um dia acordou e eu acredito nisso e tá tudo certo? Não, eu fui pesquisando muito, né? Porque a gente, todos nós viemos de igrejas, um berço, de berços de cultura, né? Católica, cultura que for. Espírita. Exatamente. E acabamos seguindo por um tempo, né? Porque é obrigado, né? Os pais mandam, a professora manda, o padre manda, a gente segue. Mas chega um momento que ele dá um estalo em vocês e fala, opa, peraí, tem mais alguma coisa aqui, né? Você não pode ficar repetindo 20 anos a mesma jornalzinho que tem na igreja, repetindo 20 anos as mesmas coisas e achar que tá tudo certo. Entendi. E uma outra coisa, André, só quando você fala de essência, né? A essência vem depois de nós ou antes de nós? Porque Jean Paul Sartre diz que a gente constrói essa essência, né? Aristóteles diz que não, que nós temos uma essência e vamos andando em cima disso, né? Aí que eu vejo a história da galinha do ovo hoje no portão, entendeu? Entendi. Pensando em Aristóteles. Aristóteles junto com a galinha do Aristóteles, né? Coisa nesse sentido. Não vai buscar esse texto, não existe. Não a galinha existe, do Aristóteles. tá? Coisa da cabeça do Rafa. Coisa da cabeça. Ele não disse isso no momento algum, mas André Wurzbeck. Vai por onde? Na essência antes do eu ou eu sou a essência, venho depois dela? Eu creio que como somos fractais, a essência vem antes. A essência, a onda primordial de tudo, vem antes para poder se fractalizar em nós e ter experiência através de nós. Experiências individualizadas. Então, independente do que eu faça, vai ser sempre em cima da minha essência, eu não consigo mudar isso. Eu virei entrevistador aqui hoje, né? Vocês podem tomar café, vocês dois aí, que tá tudo certo. Eu acho que você... Não, se você capta esta essência da onda primordial que é o todo. Que te fractaliza e que te dá essa oportunidade de se viver essa individualidade e prover experiência ao todo. Se você repetir isso pra quem tá ouvindo, pra quem tá ouvindo agora vestindo a meia, entendeu? Tá coçando o olho ainda ali. Pensando na galinha do Aristóteles. Que acabou de falar com a Alexa. A Alexa tá, imagina você andando pelo quarto seminu em jejum. Você pede pra Alexa falar com você, ele começa a escutar isso, né? Eu não julgo, porque abrir o olho, misericórdia. Os pensamentos que vêm, vocês não têm noção. Imagino. Já mandaram uma aqui, falando que isso aqui é um metaverso, é o Corações Nisso. Boa. A Leandra mandou. Bom dia, Leandra. Bom dia, Leandra. Isso aí. Mas é quase um metaverso. Agora nem lembro o que eu falei. Agora, a essência, eu entendi. O Rafa quer sobre a essência, você vai construindo antes ou depois. Eu tenho... Pra mim, assim, que você tem uma essência, né? Aí fala, não, mas o mundo te corrompe. Aí você tem a escolha também. Claro que você muda ao longo da tua vida. Igual o André falou, nada te impede de buscar conhecimento. E não que esse conhecimento é melhor do que esse aqui, mas aí você segue a tua essência. Eu acho que elas estão ali, 50-50, 50-50, entendeu? 50% é o que você tem, a essência que é tua. E 50% é o que o meio propõe pra você. Mas aqui eu acho que essa essência que a gente tem, eu acho que ela é muito genuína, assim, ela é muito forte. Aquela pessoa que não se corrompe, sabe? Pode acontecer o que for. Ela desliza, ela se engana, mas ela não se corrompe, talvez. Eu acho, né? Não sei. Mas será que esse mundo metafísico acaba não questionando isso? Porque você diz assim, né? Você pega... vou ser bem superficial, né? A questão dos espíritas. Você tem a condição de melhorar, né? Você evoluir. Aí você pega aqui mais... cristianismo, você pode assim assado, perdão, céu, aquela coisa toda tal. Isso de certa forma é mudar a sua essência, porque a sua essência de repente pode ser a essência do mal, né? E como é que se faz? Quer dizer, eu sou a essência do mal, eu não vou conseguir fugir disso? E se eu fugir disso, será que realmente a essência é o que manda no meu ser, manda na minha atitude? Não sei se fui claro na minha posição. Sim, entendi. Não, mas a gente entendeu. Entendi, mas eu acho que como viemos através de uma programação que quem faz somos nós mesmos lá em cima antes de chegar aqui, eu acho que a gente vem com a essência 100%, sabe aquele tanque tá cheio, chegou aqui com o carro com o tanque cheio, aí você vai esvaziando o teu tanque cheio e vai perdendo essa, como se falou, né? Você vai indo em vários pontos de religião e vai perdendo essa essência, mas eu acho que você vem com uma essência 100%. E quanto mais você se abster dessas questões de religião, acho que mais conhecimento e informação você adquire. Então o mundo metafísico ele atrapalha.
se você se basear só nele, eu acho que tem que tomar esse cuidado, né? Porque se você diz assim, vai esvaziando o tanque e você acaba perdendo a sua essência, ou seja, colocando gasolina ruim, vamos usar essa analogia que você posicionou aí, né? O combustível ruim é justamente a ordem imaginada de Harari, que você acaba se perdendo dentro de uma... Enfim, me influenciaram. Sim. Os digital influencers. E eu acho que isso se chama ego, né? Ego total. Porque seu ego, você vem com essa centelha divina limpinha 100%. Aí teu ego entra aqui e começa a encher de porcaria. Encher de cimento. O ego não é a essência, então? Não, o ego, você tem que ter ego, mas não é a essência. O ego te domina, né? Você se torna um materialista, um apegado, um refém de tudo, um refém de religião, um refém de tudo, de consumismo. Mas André, se eu não escutar o que está em volta, eu não me torno um teimoso? Um xarope? Se você não escutar o que está em volta... É um amigo chatinho? Então, o amigo chatinho é o ego e a centelha, né? O ego e a centelha é o anjinho e o diabinho que ficam falando pro seu o dia inteiro. Pois é, mas olha, eu tô te apertando, mas estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso, lá, né? Ninguém mandou convidar. Rafa, Rafa, sabe qual que é a essência? O amor. Olha que lindo! Meu Deus. O nosso filósofo de plantones. O amor incondicional. Muito bem. É porque a minha sequência, eu vou falar bem devagar aí pra Alexa não se atrapalhar. Tá. Vamos na sequência. Temos a essência, não vamos nos intoxicar, vamos usar esse termo, para que eu não me perca. O ego vai me fazer perder, né, nesse sentido, mas não tem que dar, a princípio não tem que dar ouvidos a isso tudo. Mas se eu não der ouvidos, se eu não escutar, se eu não me deixar experimentar, eu me torno uma pessoa chata, teimosa, aquela que pau que nasce torto nunca se endireita, né? Menina que requebra e tudo mais. Ou seja, não é um risco. Se a minha essência é uma essência má, eu não vou deixar que o ego me conserte, André? Não. Por que ele vai te consertar? Por exemplo, se você for um Rafa Lobo e quer fugir de tudo, ir para uma ilha deserta, quem que você está ajudando? A quem você está ajudando? Não sei, a quem estiver na ilha. Só você. Não, eu falei uma ilha deserta, só você. É deserta, E daí qual que é o objetivo de você vir aqui no planeta? Nenhum? Então, aí acaba a tua essência, porque você não tem objetivo nenhum. Mas às vezes não, e se ele pega uma ilha que tá deserta, sem nada, e ele vai lá, replanta ela e joga oxigênio pra gente. Tá, mas ele tem um objetivo. Mas não é um objetivo de essência, entendeu? É um objetivo particular. Divina. Porque a gente fala assim, vamos lá pro mundo corporativo, que é um mundo muito da maquiagem, né? Muito né, enfim... eu ia falar marçal, mas daí vão atrapalhar com política, né? Uma marçal antes da política, né? Tá. É um mundo também... O mundo da gestão é um mundo metafísico, porque eles ficam falando muito de historinha pra inglês ver, se motivar e aquela coisa toda. E aí eu fico pensando o seguinte, eu preciso melhorar, eu preciso buscar alguma coisa, eu preciso talvez buscar minha essência ou descobrir minha essência, ou seja, eu preciso ouvir, eu preciso mudar, eu preciso desenvolver. E não há desenvolvimento sem a mudança, não há aprendizado sem a mudança de comportamento, e aí você me diz que o ego atrapalha e que eu tenho a minha essência, que essa essência não pode ser mutável, né? Então não fica uma coisa, uma barrando a outra, elas podem viver juntas? Pode, você tem que saber equilibrar, né? Aliás, respondo pra mim, você acha que Jesus tinha ego? Eu acho que sim. Então, ele tinha ego, mas era um ego equilibrado, entendeu? Isso é um paradoxo, porque você não pode ter ego, mas você tem que ter ego, entendeu? Talvez seja essa a grande busca de todo mundo, achar esse equilíbrio. Exatamente. Gandhi tinha ego? Tinha. O Martin Luther King tinha ego? Tinha. Porque o ego é de poder influenciar as pessoas e ter essa garra de ir atrás. Se você não tiver esse ego, você vira um bundão, vamos dizer assim. Mas isso, você falou de pessoas do bem, né? Pessoas do mal, dá pra colocar nesse pacote? Mas aí tem o superego, né? O egocêntrico. O id e o ego, super-ego, vão entrar no outro pacotinho ali, né, do Freud, né? Segunda-feira que vem. E o bem, mas aí a gente entra na questão do bem e o mal. O que é o mal? O mal é a ausência do bem. O mal não existe. Assim como o próprio Einstein falou, o mal não existe. E o escuro também não existe. O escuro é a ausência da luz. Mas você acha que só o mal não existe? O bem existe ou o mal não? O bem existe. Por que o bem existe? Porque o fluxo do universo trabalha com positividade. Ele vai seguindo. Se o universo fosse um fluxo negativo, a gente já nem estava aqui. Porque ele se torna ínfimo. O negativo se implode. Ele se torna ínfimo. Pra mim não tem bem ou mal. Pra mim tem o que tem.
Então, teu julgamento. Se é positivo ou negativo. E eu faço uma vez, eu chegando aqui de São Paulo de avião, né? E o piloto falou assim: aquela coisa toda, Curitiba, tá assim, tá assado, tá aquele negócio todo. Daí ele falou assim: o teu tempo está ótimo. Daí todo mundo, ele falou pra agricultura, tá frio e chovendo. Então, ou seja, não tem bem ou mal nessa história, né? Não tem. Nessa questão não tem. Então a gente cravar essa questão do bem e do mal, que pro lado, Aristóteles colocava isso dentro da filosofia já jurídica, né? Não lembro agora o termo que usava pra isso, mas, por exemplo, o pessoal do crime, né? O bem é defender, nós, né? Defender o pessoal. Eles são do bem, né? Sim. Inclusive, muitas pessoas perguntam, que a gente estuda essas coisas de física quântica, perguntam, mas como que os bandidos, os ladrões se tornam, se dão bem, né? Pelo que eles estão fazendo. E aí vem a questão do foco, né? Eles têm foco. Eu vou fazer o bem amanhã eu vou roubar essa igreja, sei lá, vou fazer foco na maldade. Que pra eles é o bem é o certo. E esse é o certo, exatamente. Então, tá vendo como não tem o bem e o mal? Mas daí é a ausência do bem. A ausência da índole. A ausência do amor incondicional, como diz. Um joguinho de palavras só? Será que não é só um joguetezinho pra gente ver? Não, acho achar que a gente quer do bem? Porque, por exemplo, o Ponderi fala muito isso, né? Ele diz cuidado com as pessoas que dizem que são do bem. Quando a pessoa fala assim, não, eu só faço bem porque eu sou uma pessoa boa. Não, isso tem que tomar cuidado. Entendeu? Pois é. E é o bem na história de novo, e aí? Mas daí vai da tua essência. E a outra coisa, quando se passar daqui pra próxima dimensão, você só vai descobrir se a pessoa é do bem e do mal através do seu coração. Olha só. Por que você tá apontando pra mim? Então, porque no mundo metafísico, fora daqui, ou no mundo de outras dimensões, você só vai perceber as coisas através do seu coração, que é a sua centelha divina. Viu como voltou a centelha divina de novo? Você tá dando voltinha, né? Então, mas eu tô falando dessa questão de ego e centelha divina, como eles sempre estão brigando, inclusive nas próximas dimensões. Por isso que as pessoas falam, sigam o seu coração, é isso? Será? Sigam o seu coração. Ou no mundo corporativo, como se falou, daí tem a questão da razão e da emoção, né? Que você tem que pensar com os dois, trabalhar com o teu neocórtex, não tomar decisões rápidas. Lembra que falam, ele perguntou tal coisa pra você, por que você não contou até 10? O contar até 10 é levar... Racionalizar, né? Levar pro teu neocórtex. Não ser reptiliano. Exatamente, não ser reptiliano. Senão você toma decisões erradas. E aí... dançou, aí entra o ego de novo. O ego quer tomar decisões erradas, a centelha não. Você sabe que uma vez eu vi que, abrindo parênteses aí, né, que a região do neocórtex fica na testa, né? Uhum. Na frente aqui, acima dos olhos, a sobrancelha. Diz que aqui é muito testudo, cabeçudo, diz que é bem mais inteligente, mais racional, né? É só uma pesquisa, tá? Não tô dizendo. Entendi. Enfim. Você tem uma testona, tem. Por isso, não falando, né? Entendi. Mas, André, essa questão do ego... Até onde vai a testa do careca, você sabe? Ai, meu Deus. Sim. É uma pergunta quântica. É uma pergunta quântica. Tá, que você faz? Você mexe assim, ó, até onde fizer o risquinho, é até onde vai a testa. Pra cima é careca. Boa, as ruguinhas aqui, até a ruguinha e a testa. Entendi. Tá, voltando. Fechando. Não podia perder. Até perdi um fio da meada, mas ali você estava falando a questão do ego e do bem. Você vê como é difícil essa questão. Porque assim, vamos lá. Temos o bandido que tem uma essência do mal, que pra mim não é independente se existe o bem do mal. Ele faz aquilo que é pro bem e faz aquilo pra ele. Pra ele tá certo, tá ok. Mas daí vem um time dizendo, não mude, não deixe se intoxicar, não escute as coisas pra manter a tua essência. Mas se a essência do mal, esse cara vai encher o saco do mundo, caramba. E como é que faz? Como é que fazemos então? Então, mas daí ele tem a ausência do bem. Ele na verdade, você nasce com se você vem se você é um fractal da fonte, você é um cara do bem. Só que você nasce vai perdendo esse bem durante seus paradigmas, suas crenças, tudo. E essa questão do fractal, essa produção, quem é que lá no início da história, né? Que nem agora vai ter o negócio do carne de onça, que é o sorteio da carne de onça, né? Aí você escolhe, eu quero de patinho, eu quero isso, aquilo e tal. Então quem é que escolhe se a carne de onça vai ser de patinho, vai ser de coxão mole ou de mignon? A essência? Consciência una? Você acha que você... Não me fala assim com o que de nós, você não sabe disso? Você fala de um jeito assim, você não sabe disso? Não. Me trate assim, eu sou convidado? Você escolheu essa roupa californiana, igual disse o Bruno hoje, pra vir aqui, ou foi a consciência Pimp una? my ride.
Eu acho que eu não escolhi, eu não tenho livre-arbítrio. Eu não concordo com o livre-arbítrio. Então, mas não foi você que escolheu, né? A mulher dele Não foi eu que escolhi. Foi de sua mulher. É a única que tava limpa. Minha mulher mandou dizer que eu gosto dessa roupa. Ela que mandou eu pôr. Mas é a consciência não que escolhe. E, infelizmente, você não tem escolha. Exatamente, você não tem livre-arbítrio. É a consciência una, de certa forma. Posso passar um exemplo, ver se vocês concordam? O filme do Coringa. O Coringa é um exemplo disso? Que ele vem bem e fica mal? Sim, pelas crenças, pelos paradigmas, ele vai perdendo a essência do bem. É a ausência do bem. O meio transforma o homem, então. O meio transforma o homem. Você acredita nisso? Acredito. Mas o homem também não pode mudar o meio? Pode, só que o meio é dentro de você, né? Não é fora. Se você não mudar dentro, não muda fora. Você está assustado, Rafa. Não, eu acho que você tá dando muita volta. Eu não gosto de voltas, né? Eu gosto de ir, talvez voltar aqui, mas em círculo. Não, mas aqui eu tenho labirintite intelectual. Se começar a dar volta, eu fico tonto e me perco. Metafísica e mecânica quântica, você não vai conseguir entender. Né? Eu preciso colocar dentro de uma coisa mais cartesiana, esse negócio todo, porque me parece tudo muito simplinho. É fractal. Isso aqui, não sei o que. Tá tudo muito fácil, isso, entendeu? Mas é complicado, na verdade. Porque eu acredito muito na essência, isso é fato. O ser humano, ele tem essa questão toda. O que me preocupa é justamente a mudança. Sim. Entendeu? E a frase que está me fervendo a cabeça quando você diz que nós devemos evitar a questão do ego justamente para dar esse espaço de mudança, né? Sim. Eu fico pensando, mas eu que vim com uma essência, não vou dizer a essência do mal, da ausência do bem, que a gente está falando, porque para mim é um joguinho de palavras. É joguinho de palavras isso aí, né? É o meio grávida, é um joguinho de palavra, né? É só para... Alô, Taubaté? É ordem imaginada, entendeu? Você fala um negócio para dar outra cara. Então, quando se diz a questão de evitar a mudança, mas eu falo, o cara tem um fractal que é a ausência do bem, e aí o cara tá fadado, né? É difícil. Eu acho mais fácil do bem virar mal do que o mal virar bem, por exemplo. O bem virar mal, sim, é fácil por causa dos paradigmas, crenças, a infusão de informações que você acha que tá certo. E você vai achar que tá certo, você vai virar do mal mesmo. Você me responde tudo com muita facilidade, André. Isso me causa preocupações. Não é possível que essas respostas estão tranquilas. Assim. Isso se chama mecânica quântica. Você nunca vai entender na essência de tudo como funciona. Porque senão, igual eu falei pra você no começo, gente, seríamos deuses com D minúsculo. E somos, né, na verdade. Ou você acha que você não é um deus com D minúsculo? Não sei, a coluna é sua? Eu não sou entrevistado, eu sou um convidado apenas. O próprio Jesus falou, vós sois deuses. Ele quis dizer que você tem a cocriação, você sabe cocriar a tua realidade do jeito que você quiser. Mas, quando você vai enchendo de ego, do mal, você atrapalha tudo. Entendi. Entendeu? Quer dizer, entendeu? Não entendi. Só para o ouvinte que de repente a questão do ego, né? O ego tem algumas interpretações também. Por isso que quando a gente discute essas coisas, eu acho interessante debater os termos para saber em que vala a gente está discutindo. Sim. Então, o ego segundo quem? O ego assim, né? Quando você fala da essência e tal, é só para quem tá ouvindo, de repente fala assim, mas que nem eu fui falar do Freud agora, o ego, o superego e o id e tal. Ele tem uma linha diferenciada. Alguns conceitos de ego é como eu enxergo a mim mesmo, né? Sim. Então, até para quem pensa escutar, fala assim, mas não faz sentido isso, faz sentido, mas a gente precisa muitas vezes botar um conceito, né? Naquilo que está discutindo ali. Até o próprio Jung foi mais além e transformou toda essa questão de ego em self, né? O nome que ele deu, self, foi para dizer que o self do Jung é justamente essa centelha que a gente tá falando. Centelha. Self, que é a tua centelha. É o diabinho e o anjinho, para você entender, ouvinte. É o pateta vermelho e o pateta azul no ombro. Isso, exatamente. O centelha e tu tem o ego. Só que você tem que... É um paradoxo mesmo. Você tem que ter ego, mas não pode ter ego. O microfone aqui, chegou a Ana mandou aqui, a essência é fluida, mas não põe o ego no meio. Concordo com o Rafa. Essência obrigado, fluida, 1-0. Mas por que não pode pôr o ego no meio? Se você tem ego. Esta resposta é um ego. Não tô falando que foi uma só, não tô julgando se é do bem ou do mal. Sim. Tudo bem, a sua resposta teve ego, parabéns, você teve atitude de falar isso. Isso é um formato de ego. Não precisa ficar bravo com ela, André. Não tô bravo, estou explicando que parabéns, ela teve. Mas André, eu posso ter um cachorro, mas ele não entra em casa e não deita na minha cama. Então. O ego
ter o ego controlado. Mas isso que ela tá dizendo, o ego no meio. Eu posso ter o ego administrado. Então tá tudo ok. Perfeito. Aí tudo Você ok. tá concordando com ela? Então? Agora sim, ela tá certa, ela tá certa. Então. É um ego, é um paradoxo. Cachorro, ele entra na sala e ele me faz de gato e sapato, entendeu? Mas não dorme na minha cama. Então. Não, mas o gato dorme. Então, o teu é mais centelha, viu? Você tá falando do gato ou tá falando do Filósofos? Do Bruno. Qual gato você está falando? Do Bruno e do Miau. O Bruno não dorme na cama, é isso? Não, ele dorme. Dorme no cantinho. O gato Bruno. Boa. Gente, vai ter que voltar, né? Vai ter que voltar. Voltaremos. Ou na sexta ou na segunda, estaremos aí. Perfeito. Vocês provocam, vocês É o jogo de volta. É isso aí. Vocês provocam, agora administrem aí esse. A gente volta na sexta. Tá bom? Muito bom. Na minha coluna, ficar aqui o convite. Tá Pode bom. ser. Beleza. Aí eu trago elementos do lado de cá. Tá bom. Eu trago bolo. Bolos? Resumindo, gente, vamos lá. Dá uma dica de leitura de filme aí sobre essa questão da essência, Rafa. Eu já citei aqui, eu acho isso, principalmente a questão do bem e do mal, isso mexe muito com. Eu gosto muito de discutir essas questões, porque às vezes fala assim, esse cara é do mal, ele fez o bem, ele fez o mal, tá nas relações, nossa, separou da pessoa, a pessoa ficou muito mal, né? Mas mas a relação, enfim, né? Tem um videozinho no YouTube, é um conto do Rolando Boldrin, chamado Eu e Bebu. É conversa do diabo com um caipira, numa praça, numa cidade do interior de Minas. É um conto, ele vai falando ali e tal. Então, se você digitar Eu e Bebu de Beuzebu. Tanto que ele fica tão íntimo que ele fala assim: até o caipira diz, pode chamar aqui de Bebu? Não sei, que até imagina você ser íntimo do diabo. Já começa aí a reflexão do conto, né? E o debate que eles têm ali é o debate do bem e do mal. O que é o bem e o mal, que é o diabo perguntando pro caipira se ele acredita no bem e no mal. Então eu aconselho assistir aquilo ali, dá bastante pano pra manga, né? Rolando Boldrin na hora neutra da madrugada. Eu e Bebu. É isso aí. Muito bom. E eu sugiro que assistam no YouTube, tem até no YouTube, o vídeo, acho que não sei se é uma série, mas é um vídeo chamado A Engenharia do Consentimento. Aí vocês vão descobrir que existe um cara chamado Eduardo Bernays, que foi o pai da propaganda, e lá vocês vão entender o que é ego. Olha! Muito bom, meninos. Muito bom. Engenharia do consentimento. É isso que acontece hoje nos nossos dias. Fica a dica. Logo cedo em jejum na segunda. Eu acho que aquele ouvinte que tava pondo a meia ainda não colocou a meia. Imagina na sexta. Gente, muito obrigada. Obrigado, gente. Nós que agradecemos. Fiquem pro café. Opa, com certeza. Só sigam nós na rede social @contundocs e Rafa Lobo. _oficial. Olha só, muito com PH. Muito bom. Muito bom. Valeu o papo. Beijos. E eles voltam, tá, gente? Obrigado. Mix 74, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente tá de volta. Jornal da Mix. Oferecimento Porto a Porto Vinhos e Gastronomia. Jornal da Mix. A notícia com credibilidade e imparcialidade.